Seja bem-vindo a mais um Café com Fé. Chega junto, venha fazer um ótimo dia. Pega já seu cafezinho, pega já sua Bíblia, cai pra dentro dessa live que com certeza tem uma palavra direta pro seu coração aqui hoje. Dando continuidade à nossa leitura, nós vamos para Mateus, capítulo 27, do versículo 62 ao 66. Essa será, então, a nossa leitura aqui de hoje. Chega junto! Ainda tô na aguinha. Pá, café só mais tarde. Vai se ajeitando aí, então, pra gente começar a nossa live de hoje. Lembrando que já nós estamos acabando Mateus 1, 2, 3... Depois falta mais 3 dias, então essa semana a gente acaba Mateus e aí a gente começa na sequência Marcos, tá bom? Então já se prepare para a gente começar essa leitura juntos. Lembrando que todas as lives ficam salvas lá no nosso canal no YouTube. Se você perdeu alguma live, vá no nosso canal, @odinisluz, e vai ter todas as gravações das lives por lá. Fechou? Então, antes de começar essa leitura, essa live de hoje, eu quero convidar você que está chegando ao vivo, ou você que está assistindo gravado depois, independente do horário que você esteja vendo, independente de onde você esteja, mas que neste momento nós possamos orar juntos. Então, feche seus olhos aí, quero orar junto com você. Respira bem fundo assim junto comigo, ó. Papai, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom, maravilhoso, misericordioso e sempre nos ouve. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por ter nos sustentado até então. Obrigado por cuidar de nós em cada detalhe, mesmo quando nós não percebemos. Obrigado, meu Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo agora, neste exato momento. Por cada órgão nosso que está funcionando, pela oportunidade que o Senhor nos deu de levantar da cama e poder viver mais um dia extraordinário na Tua presença. Pai, eu já te agradeço por esse dia de hoje, por tudo aquilo que vai acontecer. Te agradeço por tudo aquilo que há de vir, porque nós sabemos que os Teus planos, eles são bons, muito melhores do que poderíamos imaginar. Então nós nos submetemos à Tua boa e plena vontade, para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Oh, meu Pai, que possamos estar mais próximos de Ti. Nos leve a níveis mais profundos de intimidade com o Senhor. Que a Tua palavra hoje, meu Pai, fale aos nossos corações. Que não seja somente uma leitura, somente uma live, somente um vídeo, mas seja uma revelação genuína do Senhor para as nossas vidas. Pai, nós clamamos por mais de Ti neste dia. Nós clamamos por mais da Tua presença. Eu oro para que o Senhor incendeie os corações de cada um desses que o Senhor trouxe aqui hoje. Que o Senhor fale ao coração de cada um. Eu oro para que alguém seja tocado pelo Senhor durante essa live. Alguém possa ter experiências que nunca teve antes. Oh, meu Pai, aumente a fome deles, aumente a sede deles, e que todos nós estejamos famintos e sedentos pelo Senhor. Nós clamamos por mais de Ti, mais da Tua presença. Se manifeste em nosso meio, se manifeste em nosso meio, ó Pai, para que pessoas aqui tenham um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. Em nome de Jesus, aqui nós oramos e pedimos por mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Manda seu amém aí, se você tá junto comigo. Amém. Se você tá assistindo pelo canal no YouTube, deixa um amém nos comentários, para
para mim saber que você estava aqui junto com a gente. Então, vamos começar. Vamos então para nossa leitura em Mateus. E Aline, amém, tamo junto. Igão, amém. Deixa eu mudar só essa luz. Aí, ficou melhor. Ficou melhor agora. Coloca aí Mateus 27, do 62 ao 66. Amém? A guarda do sepulcro. No dia seguinte, isso é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse... Obrigado, Aline. Deixa eu fixar aqui o seu comentário. Aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Então veja só, os fariseus estavam com medo. Os fariseus ficaram com medo. Chegaram a Pilatos e falaram: Pilatos, manda reforçar a guarda lá naquele sepulcro, porque aquele impostor diz que no 3º dia ressuscitar. Então, para que os discípulos dele não vão lá, roubem o corpo para falar que ele ressuscitou e aí seja pior ainda, reforça lá a tropa. Levem um destacamento. Respondeu Pilatos: podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Pilatos de novo, lavando as suas mãos. Pode ir, faz como vocês acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Então ali eles temiam, Eles temiam ali a questão dos discípulos de Jesus, pegaram o corpo de Jesus. E sabe qual é o mais interessante? Eu tinha até anotado isso aqui da última vez que eu estava fazendo essa leitura. E eu acho que é algo bem pontual para hoje, para você ver, Eles tentaram ali um jeito para que Jesus, não saísse dali. E eu vou ter que ler mais uns versículos. Porque eu queria te dizer algo hoje, nessa parte de meditação, de aplicabilidade da palavra. Eu queria te dizer algo hoje. Os planos do homem não podem parar os planos de Deus. Não dá, lindo. Eu não sei o que você anda planejando, mas entenda uma coisa: os planos do homem não podem parar os planos de Deus. Se você vê aqui, eles querem pôr umas seguranças na porta do sepulcro. Eles, além de deixar ali a guarda, eles lacraram a pedra. Este homem não pode sair daqui. Meu lindo. Se Deus disse, vai acontecer. Então eu quero puxar alguns versículos de amanhã para que você entenda a continuação dessa história. Então diz que depois do sábado, aí já no capítulo 28, tendo começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Jesus nem lá não estava mais. E então vem um anjo do Senhor
E a porta do sepulcro é aberta. Os guardas não tinham o que fazer. Diz aqui que eles estavam tremendo de medo e ficaram como mortos. E Jesus nem lá não estava mais. Meu lindo, não tem como parar os planos de Deus. Não tem como. Não resista ao aguilhão. Não tem como parar os planos de Deus. Não importa o que o homem faça, porque os planos de Deus é sobrenatural. Então não tente lidar com as coisas sobrenaturais de uma maneira natural da sua vida. Ei, boca de mingau, entenda que o mundo espiritual é mais real do que eu e você aqui. O mundo espiritual, ele é muito real. Então não lide com coisas sobrenaturais de uma maneira natural. Para com isso. Sabe, talvez você está passando alguma situação, uma crise, uma complicação, um momento de adversidade. E você está tentando resolver isso de uma maneira natural. Não tente resolver as coisas sobrenaturais de uma maneira natural. Os fariseus tentaram aqui prender Jesus, o corpo de Jesus, dentro do sepulcro, lacrando o sepulcro, pondo uma guarda. Ei, mas Jesus ressuscitou, não estava mais lá, então o anjo do Senhor desce e a guarda, a pedra lacrada no sepulcro, nada puderam fazer. Nada puderam fazer. Para de lidar com as coisas de maneira natural. Talvez tem gente que me critique e fala: Diniz, você não pode misturar as coisas. Você não pode misturar as coisas. Uma coisa é espiritual, outra coisa é natural. Meu lindo, tudo tem uma influência espiritual. Tudo tem uma influência espiritual. Então, não seja bobo, não tente resolver algo de uma maneira que não vai dar certo. Senão você está igual os fariseus aqui. Ah, vamos lá, pôr guarda, vamos fechar a porta do sepulcro para que aquele homem ele não saia dali, para que não digam que ele ressuscitou. Meus irmãos, é o plano de Deus, ele vai ressuscitar, ele vai sair de lá e não há o que fazer para segurar ele ali. Vamos matar aquele homem, pode matar, ele vai vencer a morte. Eu imagino que eu acho que um dos dias de crise, assim, os maiores dias, o maior dia de crise de Satanás foi no dia que mataram Jesus. E aí eu acredito que Satanás e sua legião falaram: agora a gente venceu, matamos o Filho de Deus. E ele ressuscita. Então eu acredito que eles estavam ficando em crise com isso. Não tem como parar os planos de Deus. E ontem eu estava lendo, fazendo uma meditação de um livro que a gente está lendo. Até mostrei para vocês aqui semana passada, esse aqui, ó, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E ele falou uma coisa muito interessante, concordo. Ele falou assim: o nosso maior inimigo é nós mesmos. Porque nós resistimos contra a vontade de Deus em nossas vidas. Nós resistimos com aquilo que Deus quer fazer em nós. Isso que gera dor, gera sofrimento. Porque nós queremos resistir ao agir de Deus, ao sobrenatural de Deus. Meu lindo, você tem duas opções. Ou você deixa o rio fluir, ou ele vai fluir à força. Não resista ao Espírito de Deus. Pare de resistir àquilo que Deus está querendo fazer na sua vida, para então Ele fazer através de você. Lembre-se disso, Deus primeiro Ele vai fazer em você, para depois Ele fazer através de você. A mudança do momento, da crise, da dificuldade que você está vivendo, a mudança, a solução dessa fase que você está vivendo hoje, essa mudança está dentro de você e não fora. Essa mudança começa dentro, é de dentro para fora. De dentro para fora. A mudança começa dentro de você. Então pare de resistir àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Pare de resistir aos planos de Deus para a sua vida. Apenas se submeta. Chegue, sabe? Busque chegar. Essa deve ser a nossa busca. Buscar chegar ao nível de compreensão
onde que a gente entende que os planos de Deus são muito melhores do que os nossos, então a gente decide fazer a vontade dele. Eu não estou dizendo que isso é fácil. O próprio Jesus, antes de ser crucificado, ele suava sangue do tanto que ele estava temendo aquele momento que ia acontecer. Então ele ora: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, afasta-se de mim esse sofrimento, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Meu lindo, não é fácil. Não é fácil seguir a vontade de Deus, mas vale a pena. Na verdade, você tem que pensar que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Tudo na sua vida tem um preço. E possivelmente tem coisas que você acha que compensa, mas o preço é mais alto. Então, por exemplo, estar acima do peso tem um preço. Estar em forma tem um preço. Você concorda comigo? Ser rico tem um preço a pagar? Tem, esforço, determinação. E ser pobre tem um preço? Tem. Tem um preço você ser pobre. Tem um preço você ter um relacionamento? Tem um preço você também estar solteiro. Tudo tem o seu preço. Tem um preço a se pagar para cumprir a vontade de Deus. Tem um preço para você fazer as coisas do jeito que você quer. Tudo tem um preço a se pagar. Mas eu creio que o preço a se pagar para se submeter à vontade do Pai, não tem nada que chega perto de ser o bom bastante quanto isso. Não tem nada que chegue perto de ter uma recompensa tão boa quanto isso. Eu falei aqui esses dias, a gente sabe de uma coisa, eu e você, a gente sabe que a gente vai morrer aqui. A gente sabe. Nossa, que spoiler, a gente vai morrer um dia. E tendo essa certeza que a nossa passagem aqui, ela é bem breve, se a gente comparar com a eternidade que há de vir. Cara, então, como fazer do de melhor nessa vida? Como desfrutar de tudo aquilo que Deus quer e como cumprir aquilo que Deus tem nos chamado para fazer? Porque a nossa passagem aqui, ela pode ser bem passageira, mas há uma eternidade, e o que a gente faz nesse momento aqui garante uma vida na eternidade. Então como que eu posso fazer o de melhor nessa vida para cumprir a vontade de Deus aqui? E aí depois tem uma eternidade todinha, sabe? Nós cristãos, nós devemos chegar nesse nível de entendimento. Como o apóstolo Paulo fala, morrer é lucro. Então como nós podemos fazer o de melhor nessa vida? Cumprindo a vontade de Deus. Entenda isso hoje. Tentaram dar um jeito para Jesus ficar quietinho lá no sepulcro. Não teve como. Não se resolve coisas sobrenaturais de maneira natural. A sua mente vai querer te roubar. Entenda isso. A sua mente, ela pensa de forma natural. E por isso que você possivelmente tem uma dificuldade de lidar com coisas sobrenaturais. Porque você quer pensar das formas de jeito racional. Meu lindo, agir de Deus não é algo racional pra gente. Para com isso. E esse é o nosso problema. A gente quer racionalizar o agir de Deus. Vai olhar os homens de fé. Abraão, Noé, Davi, Elias, Eliseu, os discípulos, o próprio Jesus, Paulo. Vai me fala se alguma coisa do que esses homens fez é alguma coisa lógica, é uma coisa natural. Não tem como, meu lindo, não tem como. Então, se o agir de Deus é algo sobrenatural, não tente entender com sua mente. Por isso que a fé é uma convicção das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Mesmo que meus olhos não possam ver, eu creio. Entenda isso. E para de resistir aos planos de Deus na sua vida. Apenas se submeta para que você então possa viver esse sobrenatural do Senhor. Para que você possa viver o reino de Deus. Tem uma parada, deixa eu explicar uma coisa para vocês.
Quer que eu explique? Tem um negócio que tem que explicar sobre o reino. Eu adoro. Isso aqui arde no meu coração. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A gente está em Mateus 27. Vamos voltar lá em Mateus 4. Lá em Mateus 4. Mateus 4, versículo 12. Depois que Jesus, essa é a passagem na sequência que Jesus sai ali do deserto, né, tentado no deserto por Satanás, e na sequência diz: quando Jesus ouviu... Perdão, mais para frente. Mateus 4, 23, perdão. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino. Que Jesus pregava? O reino. Que Jesus pregava? O reino. Então aqui diz que pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Meus lindos, entende uma coisa: Jesus não pregou sobre cura, Jesus não pregou sobre libertação de demônios, Jesus pregou sobre o reino. E quando Jesus pregava sobre o reino, então diz que os doentes, endemoniados, eles traziam esse povo até eles e todos eram curados. Por quê? Porque Jesus não pregava o reino, então depois ele mostrava o que era o reino. No reino não tem doença, no reino não tem trevas. Então os sinais e os milagres que Jesus mostrava ali, que Jesus operava, é para mostrar para as pessoas. Era uma manifestação do reino de Deus, do poder do Pai. Então Jesus não pregou sobre cura, mas ele curava. Por quê? Porque no reino que ele pregava não tem doença, não há trevas no reino. E você tentando lidar com coisa sobrenatural de maneira natural. Meu lindo, como um cristão, nós devemos ter uma fome pelo sobrenatural. Para de viver essa vida morna, uma vida natural, racional, só pensando nessas coisas que um dia vão acabar aqui e não vai levar nada para a eternidade, mas que cresça dentro de você esse apetite pelo sobrenatural de Deus, que você esteja faminto e sedento por mais disso. Meus irmãos, tudo que você for fazer, coloque em oração, lide de uma maneira não só natural, mas também sobrenatural. Pare de tentar resolver os seus problemas do seu jeito, na força do seu braço. A palavra diz: orai o tempo todo. Ore na academia, ore no trânsito, ore no seu trabalho, sabe, domingo. Posso contar uma experiência aqui? Vocês estão a fim de ouvir uma experiência que eu tive domingo? Eu vou resumir, porque senão, se você ficou até o final, vale a pena contar pra você. Tá junto comigo aí? Fala aí. Querem ouvir a experiência que eu tive domingo? E diz, o que tudo isso tem a ver com o texto de hoje? Os fariseus quiseram parar o agir de Deus. Não tem como, não tem como. Se eu puder, a continuidade aqui da leitura de Mateus 28, o anjo do Senhor desce, rola a pedra, os guardas não podiam fazer nada. Cara, é o sobrenatural disso tudo, você é louco. E aí você fica pensando nas coisas assim, só de maneira natural. Cara, olha o tanto de rolê sobrenatural, sabe? Quando eu leio a Bíblia, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu fico indignado com minha vida. Eu falo, Deus, eu quero ver isso aqui. Daniel, estou estudando Daniel agora. Nossa, se tem um cara que viveu muita loucura, foi Daniel. Vendo os anjos, as visões. É loucura, mano, é loucura. Eu falo, Deus, eu quero ver isso. Não é possível, eu quero ver essas coisas. Eu fico indignado, se não tem noção, eu fico indignado com a minha vida. Eu fico, Deus, eu tenho que ver esse rolê. Daniel vendo os anjos, vendo as visões, e dormindo com o leão, e sabe,
Não, caraca, mano. Eu falo, velho, eu quero ver isso, pelo amor de Deus. Domingo, vou contar. Domingo, acordei 4h30 da manhã, a gente fez nossa oração, nosso grupo de homens, nossa campanha de oração. Depois fiz café com fé e aí eu fui correr. E eu tava bem incendiado. Nossa, eu tava incendiado. E eu comecei a correr, comecei a orar a Deus, ao Espírito Santo, conversando ali com Jesus. Falei, ô Espírito Santo, faz um sobrenatural nessa corrida de hoje. Faz um sobrenatural, faz um mover. Põe uma pessoa na minha frente hoje pra gente orar. E eu comecei a correr. Enquanto eu saio da minha casa pra ir pra praça, onde eu ia começar a dar umas voltas ali, surge um homem assim, um senhorzinho no meio da rua. Vai preparando, é loucura. Esse homem, ele tava meio manco assim, uma meiazinha de compressão, lógico, visivelmente ele tinha alguma coisa. E quando eu passei correndo por ele, veio no meu coração, ora por ele. Só que eu passei reto, sabe? Eu passei reto e na hora que eu passei por ele, ele parou e foi pegar uma coisa na calçada. Tipo, foi um sinal muito claro pra mim. De repente eu passo pelo cara e eu, E eu passei reto por ele, fui orando, falei, Deus, certeza. E aquilo queimando meu coração, falei, tá bom, é ele. Cheguei lá, comecei, aí eu voltei. Eu sempre, quando isso é uma coisa minha, sempre que isso toca no meu coração, eu vou abordar alguém, eu faço 2 perguntas. Primeiro eu pergunto, qual que é seu nome? E a segunda pergunta eu falo, você tem fé? E aí eu parei esse senhorzinho, falei, bom dia, tudo bem? Meu nome é Diniz, qual que é seu nome? Ele falou o nome dele. Falei, você tem fé? Ele tem. Falei, tocou no meu coração aqui pra orar junto com você. Podemos orar juntos? Ele falou, podemos. Eu falei, você tem alguma enfermidade pra gente orar em prol disso? Ele falou, tem problema de varizes. Eu falei, então vamos orar pelo seu problema de varizes. E ali no meio da rua, era cedinho, a gente começou a orar para que Jesus curasse o problema de varizes dele. Assim que terminou a oração, ele agradeceu e ele perguntou assim, de que igreja que você é? Aí eu falo, sempre que chega nesse momento, sempre é complicado. Porque, gente, eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu sou cristão. E às vezes é difícil explicar isso para as pessoas, né? É engraçado, né? É difícil, porque as pessoas, elas esperam uma religião. Cara, eu sou cristão. Acredito em Jesus. Eu sou igual os discípulos lá de Atos. Eu sou do caminho. E aí eu falei pra ele, a gente vai na igreja ali, chama o resgate. E eu falei, você vai na igreja? Ele falou assim, eu não. Mas a minha esposa é da congregação cristã. Aí eu falei, que bênção. Né? E se despedimos e saí correndo de novo, voltei a correr. Quando eu corria e pensando no que tinha acabado de acontecer, na hora o Espírito Santo falou comigo, as orações da esposa dele foram atendidas hoje. E eu fui, uau. Aquela mulher devia estar orando pela vida do marido, para ele voltar para a igreja, para ele estar junto, para ele estar mais próximo de Deus. E eu fui, da hora, voltei a correr. Enquanto eu corria, eu comecei a orar de novo. Falei, Espírito Santo, mais um, vamos orar por mais alguém? Vai pegando os detalhes que eu tô te contando. Primeiro, esse cara foi varizes e a esposa dele é da congregação cristã. E eu cheguei na praça e tô dando uma volta. E aí eu vi um senhorzinho. Gente, não é algo normal. Quando eu corro, eu passo por várias pessoas. E tem gente que parece que explode assim, quando eu vejo. Quando eu vi o senhorzinho, é esse. E aí de novo, qual que é seu nome, fulano? Você tem fé? Não, eu sou ateu. Na hora eu falei, ai meu Deus, sou ateu. Falei, tá tudo certo. Posso desejar para você coisas boas para esse dia de hoje? Ele pode. Então que você tenha um dia extraordinário, que o seu dia seja maravilhoso, que o seu dia aconteça muitas coisas boas e que Deus te abençoe. E ele meio que riu assim, obrigado.
Só que na hora veio ao meu coração e eu falei assim, cara, nada acontece por um acaso. E eu falei pra ele, você tem um problema com varizes, né? Ele olhou e falou, tenho. Eu falei, pois é. Pois é. Deus vai te curar, para que você testemunhe da glória de Deus, para que você creia. Obrigado, tchau, tchau. E aí foi embora. Você acha que foi por um acaso que apareceu aquele primeiro cara com varizes, depois o outro? Continuei orando, continuei correndo e orando. Por isso que eu corro muito. Continuei correndo e orando. E aí passei, sabe na praça onde tem... Muitas praças tem aquele lugarzinho das crianças brincarem, tem aquelas casinhas de madeira, que tem um escorregadorzinho assim. Já viram? Já viram? Conta aí. Dá uma resposta de vida aí que vocês estão junto comigo. Eu continuo contando. Aí, não sei, hoje deu vontade de contar isso aí. Aí, quando eu passei por lá, era cedo isso, tá? Eu vi 2 rapazes lá. E 2 rapazes de situação de rua. E na hora que eu vi aqueles 2 rapazes, eu vi eles bem de longe assim. Na hora, o Espírito de Deus falou assim, que lá são 2 discípulos. Ah, eu falei, 2 discípulos? Não faz sentido, moço. Vai lá. Eu falei, nossa, vai lá o quê? Calma lá, Jesus. Aí eu dei mais uma volta, fui orando. Falei, vou ter que ir lá. Cheguei lá, falei, e galera, tudo bem? Eles, opa, tudo bem. Eles estavam com um pacote de jujuba, eles iam pro semáforo. E aí eu falei pra eles, e aí, o que vocês vão trabalhar? Vocês estão aí a noite inteira e tal. E de repente um deles começou a abrir a vida, de repente assim... eu não sei como a gente chegou nesse assunto, mas de repente ele falou que a esposa dele morreu, os filhos dele foram para o Maranhão, e começou a chorar, e eu, no meu íntimo, pensando, Deus, o que tá rolando? Como assim? O que tá acontecendo aqui? E ele começou a chorar, falando da esposa dele tinha falecido há 6 meses, as filhas dele foram para o Maranhão, e o outro era o rapaz que ele conheceu no semáforo, e eles vendiam jujuba no semáforo. Só que de repente eu olhei pra cara daquele rapaz e eu falei assim, eu te conheço. Eu te conheço. Alguns meses atrás, quando eu estava com o meu carro, eu estava voltando da igreja à noite. E eu me lembro que eu passei por um vendedor de algodão doce. E quando eu passei, o Espírito de Deus falou, volta lá e compra tudo. E semeia na vida dele. E eu dei uma volta, voltei. Parei lá naquele semáforo de novo. Dei um dinheiro para aquele rapaz, comprei todos os algodão doce. Ele começou a chorar. Ele falou assim, eu estava ali na esquina agora, orando para que Deus me ajudasse, para que eu não voltasse para casa, sem o dinheiro de pagar uma comida. E aí ele tinha pedido um abraço, eu desci do carro, abracei ele. Isso foi ano passado, gente. E quando eu vi ele, eu falei, eu lembro de você, você era o rapaz que eu comprei algodão doce. Aí ele veio de chorar. Ele falou, eu tava falando de você hoje, porque foi a última bênção que aconteceu na minha vida antes da minha esposa morrer. E eu falei, eu não acredito nisso. Não é possível. E ele falou a quantidade de dinheiro que eu dei pra ele. Ele falou a história todinha. E eu falei, cara, eu não acredito no que tá acontecendo agora. Eu não acredito no que tá acontecendo agora. Só que eu entendi. Então, falei, cara, a gente vai orar por você. Ele tava ferido. Ele precisava de uma cura emocional, sabe? Pra liberar a esposa dele. Aconteceu algo muito forte naquele momento. Aconteceu algo muito forte. Muito forte. Ele fechou os olhos, ele começou a orar. A gente começou a orar e ele viu a esposa dele indo embora com Jesus. Foi um momento muito lindo, muito forte. Muito forte, muito forte. E aí, ficamos ali um bom tempo, juntos, oramos, na casinha da pracinha. Saí dali e falei, vou voltar a correr. Voltei a correr. E aí eu passo por um homem e o Espírito de Deus falou, agora é esse. Eu falei, não é possível. Hoje eu vou fazer uma maratona hoje.
E aí parei, fui alongar lá para se aproximar do homem que tá fazendo umas barras e fui me alongar. E aí fui puxando um assunto de corrida com o rapaz e tal. E aí chegou um momento eu falei, cara, você tem fé? As duas perguntas, qual que é o seu nome, se você tem fé? Ele falou assim, só que não sabia o que era pra fazer aquele rapaz. Eu sabia que era pra orar por ele. Eu falei, vamos orar juntos? Ele falou, vamos. A gente começou a orar. E aí depois a gente orou. Ele falou assim, cara, eu tô meio afastado da igreja. Minha mãe, eu não vou muito na igreja não. Mas minha mãe, ela é fervorosa. Minha mãe, ela vai na igreja, minha mãe é na igreja. Eu falei assim, ai, que da hora, tal. Que bênção, hein? Que bênção sua mãe. Minha mãe é da congregação cristã. Meus irmãos, não é sobre a religião, sobre a igreja, mas você lembra o primeiro cara, o que ele falou pra mim, de onde que ele era? Você tá vendo os sinais? Moço, isso é da hora demais. Você pode achar que é loucura, coincidência, que é acaso, mas olha os sinais se confirmando. Na hora que ele falou, minha mãe é da congregação cristã. Gente, eu nem sei que igreja é essa. E tá tudo certo. Não é sobre religião, mas você viu que é a mesma coisa que aconteceu com o primeiro cara. E a variz do primeiro cara é do segundo. E os dois meninos eram coisas que já tinha acontecido antes. Ah, mas vira que loucura que foi. E aí, beleza, orei com esse cara e comecei a correr. Então o Espírito de Deus falou assim, aqui acabou, vai pra praça, pra perto da sua casa. E eu vim pra praça perto da minha casa. E quando eu cheguei, eu vi um homem. E o Espírito de Deus falou, agora é esse. E eu falei pra ele, você tem fé? E ele meio que, eu tenho. E eu falei, então tudo bem. Que Deus abençoe seu dia, seja uma bênção, tá tudo certo. E comecei a correr. Quando eu comecei a correr de novo, eu vi um casal de senhorzinho. E um dos senhorzinhos, ele mancava. E aí, então Deus falou comigo, ore para a vida daquele senhor. E quando você orar por ele, aquele rapaz que você acabou de encontrar, em algum momento ele vai passar e você vai chamar ele para orar junto. Que isso vai edificar a fé dele. Então eu fui dar minhas voltas na praça, perdi todos eles de vista. E quando tava faltando coisa de 400 metros para acabar a minha corrida, eu falei, Deus, se eu não ver esse senhorzinho, eu não vou orar por ele, não faz sentido. De repente eu viro a praça, o senhorzinho tá lá. Abordo ele e a esposa. E a gente começou a falar de Deus. E eles começaram a se emocionar. E quando eu ia falar assim, vamos orar por você, quem que aparece? O cara que era para orar com ele quando eu cheguei na praça. Ele tava passando. Eu falei, irmão, vou atrapalhar a sua corrida novamente, mas vem cá. Esse aqui é o senhor tal, ele tá com um problema no quadril. E a gente vai orar para que Jesus cure ele. Vamos orar junto aqui? E ele, vamos. Então parou, era ele e o filho dele. E eles começaram a orar junto comigo. A gente orou. E lembra, quando eu perguntei se ele tinha fé, ele ficou meio assim, travado. Ele né? E aí ele começou a orar. A gente orou ali. E aí na despedida eu falei, agora pode correr. Eu prometo que eu não vou mais atrapalhar a sua corrida. Eu não vou mais atrapalhar você. Ele riu e falou assim, Diniz, você abençoou muito meu dia hoje. Obrigado. Obrigado. E a gente saiu correndo e eu fui embora. Lindos, foi uma grande corrida. Corri 15 quilômetros. Corri 15 quilômetros com umas pausas, né? Para se submeter à vontade de Deus. Mas por que eu tô contando tudo isso? Por que eu tô te contando tudo isso? Porque, cara, uma simples corrida pode ser algo sobrenatural. Diniz, você pegou contato de alguém, você conversou com alguém. Diniz, não importa. Importa o que Jesus está fazendo na vida das pessoas. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. Sabe, então eu acredito nisso. Eu acredito que o sobrenatural de Deus, ele acontece no ordinário, ele acontece no dia a dia. Foi uma corrida extraordinária, foi uma corrida incendiada. Caramba, o fogo de Deus está descendo numa praça e pessoas estão sendo alcançadas. Então é isso que eu desejo para minha vida, é isso que eu desejo para a vida de cada um de vocês. Fez algum sentido esse testemunho? Fala para mim se fez algum sentido. Óbvio que não fez sentido, meus queridos, óbvio que não fez sentido. As coisas de Deus são uma loucura, mas eu não sei você, mas eu quero viver cada dia mais essa loucura. Eu quero viver cada dia mais essa loucura. Para mim não tem graça se for para viver uma vida só pensando
nas coisas naturais, só pensando nas coisas desse mundo. Ah, meu lindo, eu preciso viver uma vida sobrenatural. Eu preciso viver uma vida intensa com Jesus. Se onde Jesus passava, onde ele pregava, doentes eram curados, demônios eram expulsos, ressuscitava morto. Então, meu lindo, deixa eu te falar, eu tenho que viver isso. Eu preciso viver isso. Eu tenho uma fome e uma sede para viver altas aventuras com Jesus. Então, por isso, cada dia mais eu busco conhecer Ele. Sabe, eu acredito, eu tenho fé que um dia... Eu fico falando essas coisas para Deus, falo, Deus, um dia eu quero orar e ver um morto ressuscitando. Um dia eu quero orar e ver um cadeirante levantando da cadeira e a gente jogar a cadeira pro alto. Eu preciso viver sobrenatural. Eu creio nisso, meus irmãos, eu creio. Eu creio num Deus vivo, que Ele continua fazendo. Sabe, quando Jesus fala, homens de pequena fé, se a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda, vocês iam dizer para o monte, sai dali e vai para lá, e assim aconteceria. Então fala, meu Deus, que fé pequena é essa que eu tô vivendo? Moço, nós temos que mudar os montes de lugar. Então que, não sei, sabe? Eu tô te contando isso aqui, não é pra falar, nossa, tanto que eu sou bom. Não, eu falo pra você, eu sou o pior de todos. Eu tô te contando esse testemunho de domingo pra te mostrar que o sobrenatural de Deus pode acontecer em qualquer lugar, a partir de qualquer pessoa. Deus só precisa de um coração rendido pra poder, então, Ele usar. Deus só precisa de um coração disponível. Sabe, gente, é uma coisa gradual. Eu nunca vou me esquecer do primeira vez que eu tava andando na rua. Eu vi um homem que eu nunca vi na vida. E aí o Espírito de Deus falou pra mim, ora por aquele homem. E eu falei, nossa, eu me remoí. Falei, como é que eu vou orar pra alguém que eu nunca vi na vida? Como que eu vou chegar nessa pessoa? E eu lembro que eu ficava assim, Deus, se ele sair de lá e vir até aqui, eu oro pra ele. Deus, então eu vou dar uma volta no quarteirão. Se ele continuar lá, eu oro pra ele. Eu fiquei fazendo essas coisas, mas eu fiz de tudo pra não orar e não orei. Sabe? Então, assim, é uma loucura, é uma coisa progressiva. Hoje eu saio orando com o povo, eu sei quando Deus tá falando comigo, porque é algo que eu fui vivenciando. Cada loucura, é muita loucura, gente. É loucura diariamente. E eu peço pra Jesus que seja acrescentada mais loucura. Eu quero viver mais isso. E quanto mais você vai vivendo isso, mais então você vai fazendo. Diniz, como saber que então é Deus está falando comigo? Eu gosto dessa parte. Como saber que é Deus falando comigo? Cara, eu uso um filtro. Eu sempre uso um filtro, tá? O que é esse filtro? Você joga o filtro das 3 opções. Porque pode ser Deus falando com você, pode ser os demônios falando com você, ou pode ser a sua mente, né? Algo vindo de você. Como que você joga isso no filtro? Você, então, observa o que isso vai gerar. Então, por exemplo, se eu tô na rua, eu passo por várias pessoas durante o dia. E eu tô andando na rua e de repente eu olho para uma pessoa específica e vem no meu coração de orar para aquela pessoa. Então vamos jogar no filtro? Tô andando na rua, vejo um desconhecido, eu passo por várias pessoas e aí vem uma vontade de orar por alguém que eu nunca vi na vida. Primeiro, vamos pôr no filtro. Satanás. Se Satanás ou os demônios não converteram, então não é eles que vai mandar você orar pelos outros, então já descarta. Segundo, geralmente quando isso acontece, isso me dá uma certa resistência. Eu falo, nossa, certeza, será que eu faço isso mesmo? Porque de mim não é. Não vai partir de mim, não sou bonzinho desse tanto, vai partir de mim querer parar alguém do nada assim na rua e orar. Eu tenho muito temor a Deus também de sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Tenho muito temor a Deus. Então se me dá uma certa resistência, minha mente, opa, faz isso não, isso é loucura. Então também não vem de mim. Então se não é os demônios, se não vem de mim, vem de quem, gente? Vem de quem? Vem de Deus, moço. Vem de Deus. Tudo aquilo que é contra a nossa vontade é o Espírito Santo. Cara, eu não sei vocês, mas me dá uma resistência. Eu acho que eu sou meio cabeça dura ainda. No entanto, que eu não sei se você percebeu, sempre que eu passo por alguém e Deus manda eu orar com aquela pessoa, eu passo reto.
E eu ando mais um tanto, porque eu vou orando, eu vou falando, Deus, certeza que é para abordar, para conversar com essa pessoa, certeza, e eu sempre tenho que voltar depois. Porque eu nunca paro de uma vez e falo, opa, esse aqui. Não, eu fico resistindo, eu resisto ainda. É engraçado essas coisas. Mas porque eu tenho muito temor a Deus. Pra não sair fazendo as coisas na loucura. Por mais que sejam loucura. Mas pra não... Vou reformular. Pra não fazer as coisas da minha vontade. Mas fazer as coisas na vontade de Deus. Não sempre eu continuo, eu passo pelas pessoas. E Deus ali, eu continuo conversando com Deus. Até que Deus, eu entendo. Aí eu preciso voltar. É por isso, Deus só precisa de um coração disponível. Eu oro para que Deus encontre em você um coração disponível. Para que o Espírito de Deus caia sobre você. Que seu coração seja quebrantado. Que seu coração seja rendido para fazer a vontade do Pai. Que Ele ache em você um coração rendido, disponível, para Ele fazer a sua boa obra, para que se cumpra os planos dEle em sua vida, para que você viva o extraordinário e sobrenatural de Deus. Façamos um ótimo dia. Amém? Tamo junto. Me alonguei nessa live aqui hoje. Nossa, me alonguei bastante. Mas senti no coração de compartilhar isso com vocês. Espero que tenha edificado a vida de alguém aqui hoje. E amém. Amém. Tamo junto. Amanhã nós estamos aqui novamente para mais um Café com Fé. Às 5h20 da manhã. Se Deus quiser. 5h20 da manhã a gente tá aqui. Um beijo no seu coração. Faça um ótimo dia. Tamo junto. Tamo junto. Até amanhã. Tchau, tchau.